Boa noite, a graça e a paz. Sou um filho amado de Deus, lutando diariamente contra a ansiedade, as incertezas, a insegurança, a orfandade. Meu nome é Giovanni. Sou o único filho de um casamento que durou aproximadamente 1 ano. Quando meus pais se casaram, minha mãe estava no 4º mês de gestação. Não fui um filho planejado pelos meus pais. Eles eram bem jovens e minha mãe não podia engravidar devido a uma saúde fragilizada. Não sei muito sobre o relacionamento entre eles, afinal, nunca tive oportunidades e nem interesse de buscar mais informações. Aos 7 meses, minha mãe veio a falecer por conta de uma doença que até hoje não é entendida por mim, mais uma vez, me negando a descobrir algo por conta do que guardava em meu coração. Fui adotado pela minha avó paterna, pessoa de caráter único, mãe de 11 filhos. Minha avó cuidou de mim de forma singular, dentro das condições que tinha, que eram poucas. Fazia o seu melhor. Recebia pensão e costurava para fora para complementar a renda e ajudar na casa. Não faltava um alimento, mas ele era escasso. A respeitava muito, a amava de forma incondicional, porque ela me amou e não mediu esforços para que eu pudesse ser feliz. Esse momento da minha vida foi muito confuso para mim, para os meus amigos e até para os meus próprios parentes. Pois parte dos meus tios eram considerados meus irmãos, por mim, e os outros eram apenas meus tios. Coisa estranha, né? Meus irmãos adotados representam muito na minha vida. Desde pequeno, me ampararam em tudo o que sou, me apoiaram. Sou muito grato a eles por tudo que fizeram e até hoje fazem por mim. Sempre me ausentei de entender algo sobre o meu passado, principalmente pelas mágoas que guardo do meu pai. Por inúmeras vezes, culpava meu pai e também minha mãe biológica por não ter uma família como meus primos, como os meus amigos e como os outros que eu via por aí. Isso creio ser meu primeiro trauma que eu carrego. A ausência do meu pai e da minha mãe, de ter um lar tradicional, a falta e o pertencimento me levaram ao sentimento de orfandade. Falta de paternidade e de rejeição que carreguei por vários anos da minha vida. Na adolescência, como todo jovem, criei hábitos ruins. Frequentava a escola apenas para curtir os amigos e muitas vezes nada mais. Entre os 15 a 16 anos, juntamente com esses mesmos amigos, comecei a frequentar lugares estranhos, entrando em um momento crítico e de decisão na qual caminho eu iria seguir. Pela graça de Deus e respeito à minha mãe, pois via o sentimento e o sofrimento dela com vícios de alguns tios que ela carregava. Coloquei no meu coração que não a faria sofrer. Prometi a mim mesmo não fazer nunca isso com ela. Então resolvi, com 17 anos, dar um tempo, sem sair de casa, para baladas, me concentrar mais nos meus estudos. Após quase 7 meses em casa, resolvi sair. Após muitas lutas internas em não querer sair. Fui convidado por um primo, creio, hoje, usado pelo Espírito Santo de Deus, que ele falou para mim, vamos, tem algo especial para você. Não sabia o quê, mas eu pensava em algo ruim. Mas Deus tinha um plano para mim nesse dia. Conheci minha esposa, a Roberta, bênção de Deus na minha vida. O ano era 94. Juntos fomos construindo nossos sonhos e criando nossas metas. Tudo que nos tornamos é fruto de muito amor, cuidado e compromisso. Lembro com muita gratidão quando
ela me deu toda a sua rescisão para eu comprar o meu primeiro caminhão. E o apoio do meu sogro, hoje já falecido, pelos apoios e instruções. Fui muito abraçado pela família dela. Em 2000, nos casamos. 2001 foi um ano onde tive uma das minhas maiores felicidades, que foi o nascimento da minha filha Giovana. Bênção de Deus, presente abençoado. Mas também foi uma perda da minha mãe, a minha avó. Foi de uma dor intensa e difícil de superar. Olhar para dentro da minha casa e ver minha família, a qual eu sonhei em construir, me ajudava a superar. Após sua morte, eu ia quase todos os dias no cemitério, levava flores, e como foi muito próximo ao Natal, acabei enfeitando muitas vezes seu túmulo com árvores, enfeites e outros da época. Até que uma pessoa usada por Deus novamente veio até mim e me aconselhou sobre esse processo. Entendi claramente que Deus estava falando comigo e após isso consegui superar a perda. Nessa época não era convertido e nunca mais fui ao cemitério fazer qualquer tipo de visita. Entendi claramente o que Deus tinha colocado no meu coração. Tinha votos e era fiel a uma santa. Minha esposa estava frequentando essa igreja na 7 de setembro, mas por desaforo, quando ela ia, eu ia para outra igreja. Assim ficou durante um tempo. E nesse processo ela teve a sabedoria de esperar o tempo de Deus. Não brigávamos, apenas nos respeitávamos. E assim, mesmo ela sem querer, ela quebrou a cabeça da minha santa uma vez. Em 2002 e 2003, passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi uma forte crise financeira, não tinha dinheiro para nada, absolutamente. Tudo que entrava era para as constantes quebras do caminhão que consumia. Fez-me lembrar e me magoava muito saber que podia estar fracassando como marido e pai. Resolvi buscar em Deus e, através das orações da minha mulher e de outros que oravam por mim, resolvi aceitar Jesus, mas ainda lamentava muito e de que forma errada a pessoas erradas a minhas situações. E foi aí que, nesse momento, uma terceira pessoa usada por Deus me falou: pare de se lamentar, esse problema é seu, busque em Deus. E assim eu fiz em oração, Deus me orientou a estudar. Lutei muito contra isso. Me julgava velho, nessa época eu tinha apenas 27 anos. Carregava vícios, defeitos e hábitos que não me deixavam ver mais longe. Foi uma época que eu tive e tenho muito apoio do Alexandre e da Débora, que muita paciência tiveram e nos ajudaram a construir nossos caminhos em Deus. Com todo o apoio da minha esposa, que segurou firme em várias situações em nossa casa, enfim, voltei a estudar. Estudei, hoje sou formado em 4 faculdades, cresci profissionalmente, mas também desenvolvi a codependência impositiva, determinando minha forma de agir e pensar, se tornando um autêntico autocrítico e muitas vezes individualista. Somando a orfandade passada e a independência prematura que tive, tenho dificuldades de receber ajudas e pouco me abro com as pessoas sobre meus traumas, apenas administro internamente. Em 2007, minha outra grande alegria, o nascimento do João Guilherme, meu filho amado e abençoado de Deus. Nesse período, diante de estudos e trabalho intenso, novamente minha esposa me apoiando e cuidando de tudo. O 30 Semanas tem me ajudado a entender como nossa história pode influenciar a nossa vida. Percebi que faço uso das compensações pelas coisas que não tive e estou tratando dia após dia quando lembro das minhas memórias. Entendi que hoje zelo e cuido da minha família até de forma excessiva. Desenvolvi a codependência anulativa, muitas vezes deixando as minhas vontades para realizar a vontade deles. Tudo que antes era um sonho e que, quando criança, idealizava, faço para os meus filhos de forma afetiva, cuidadosa,
Todas as faltas que tive, busco não faltar a eles. Isso tem o lado bom e ruim. Teremos outras oportunidades de falar. Hoje tenho uma proximidade maior com meu pai, mas ainda distante do que seria uma relação de confiança e qualidade, ou seja, saudável, mas evoluindo. Entendi que a restauração é para corajosos e destemidos, que Deus nos chama para sermos a cada dia uma nova e melhor versão de nós mesmos. Estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 1:6. Não importa as nossas limitações ou nosso passado, Deus nos chama para desfrutarmos de sua grandeza e de sua paternidade. Fomos planejados, sim, por Deus. Tudo em nossa vida, como diz o pastor Rick Warren, Deus não perde nada de sua vida, Ele te prepara. O que passei foram permissões de Deus para que eu me transformasse. Hoje, olho tudo como um propósito dEle para a minha vida. E sou grato por todo o cuidado de Pai. Fecho com Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Hoje eu vivo um dia de cada vez. Obrigado pelo silêncio de vocês. Mais uma vez aqui, uma boa noite a você. Boa noite a você também que está nos acompanhando online. Glória a Deus, está chegando no final, hein, meus amados, amém? Que bênção, só guerreiros e guerreiras do Senhor aí, perseverantes. Decisão número 8, semana 29. E falar nisso, meus amados, queria dizer algo muito bom para você também, que semana que vem, semana 30, nós faremos então o fechamento, né, dessa programação muito especial, mas também na outra terça-feira, dia 22, nós gostaríamos de convidar você e já criar uma expectativa no seu coração para fazermos um grande fechamento desse ciclo. Você crê nisso, amém? Bem abençoado, fazendo uma entrega dos botões da formação do ciclo, entregando para você um certificado de conclusão também, né? Afinal de contas, 30 semanas perseverantes, né? Meu Deus, tem que ter algo para nós relembrarmos e glorificarmos a Deus, né? Pela nossa vitória. Então, já se programe, convide pessoas. Vamos ter um momento especial aqui com comes e bebes depois, uma celebração. Vamos combinar tudo isso. E aí, com certeza, vai marcar o final desse ciclo para abençoar. E o ano que vem tem mais aí, em nome de Jesus, né? Com todos nós juntos abençoando outros que virão para a glória de Deus. Você que está online também, já se programe, já crie expectativa também. Mesmo estando longe, mas vamos celebrar também a sua conclusão. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Muito bom. Você está com a sua apostila aí, nós vamos então falar hoje sobre compartilhar. Fale comigo, compartilhar. Muito bom, e eu vou repartir, né? Então vamos começar aqui com um texto de Mateus 28, que diz o seguinte para nós: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Olha que promessa tremenda do nosso Deus para nós. Então nós vamos repartir, aprender a compartilhar. E essa lição é interessante, porque a temática dela já diz para nós o seguinte: vivendo como um doador. Antes de nós começarmos a ler aqui, olhando para você nos olhos aqui, queria te fazer uma pergunta. É fácil doar? A grande maioria já fala, porque de fato não é fácil doar, porque temos que abrir mão muitas vezes do nosso, por aqueles que muitas vezes merecem. Não, mas olha o princípio que nós vamos aprender aqui nessa noite. Olha só, Atos 20, 35 aqui, que princípio tremendo pelo Senhor Jesus. Atos 20, 35, em tudo o que fiz,
mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. E é interessante porque quando nós pensamos nessa bênção de podermos doar, quem está doando foi abençoado 2 vezes. Porque se ele está podendo doar, porque ele já recebeu. E quando nós recebemos, você tem aí então a oportunidade de ir semear na vida de alguém. Então é um desafio, não é naturalmente. Nós não fazemos isso normal. Se fosse, não precisaria nem estar na Bíblia, né, para nos ensinar. Mas é algo que nós precisamos trabalhar forte. E olha o que diz aqui, ó. O padrão celestial que Deus quer que você viva na terra tem um princípio eterno chamado o quê? Doação. Então é um princípio de Deus doar, sem querer nada em troca. E olha o que diz aqui: em meio ao mundo consumista em que vivemos, doar pode parecer um sinônimo de perder. Muitas vezes a gente vai querer doar lá, fala, rapaz, mas vai ficar pouco para mim, e eu vou dar para ele lá, e aí, como é que faz? Vai faltar. Não vou dar não. Mas na verdade, como diz tem aquela frase, né, que muitas vezes, até um louvor que nós cantamos aqui, que o reino de Deus é onde se perde, é que se ganha. Então, como diz, é o reino invertido. Fala, cara, é um negócio meio doido. Mas Deus abençoa e não deixa faltar. Olha aí que tremendo. Mas aqui na sequência diz assim, ó, na busca egoísta, inconsequente pela felicidade e satisfação própria, a tendência humana inclinada para o pecado é a de não doar ou fazê-lo num nível limitado. Sabe aquele jeito que você dá querendo assim, né? Dá com a metade da mão só, né? Mas aquele jeito. Metade do coração está no meio lá. Então, também desse jeito não é bom fazer. Olha o princípio que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós, na sequência. O apóstolo Paulo, o homem que viveu uma reforma individual de valores, fé e conduta, cita as palavras de Jesus como um padrão, que parece louco, né, para o mundo, mas que é elevado aos olhos de Deus. Olha o que diz aí: doar é libertador e é um pressuposto para realmente ser feliz. É verdade. Quando nós descobrimos o princípio da felicidade em abençoar pessoas, queridos, isso é tremendo. Falo para vocês que isso realmente é para poucos, não é todo mundo que tem prazer em abençoar, porque o único que tem na sua plenitude é Deus. Mas nós temos aí a oportunidade de experimentar esse princípio. É desafiador, como eu disse, mas é uma bênção quando nós conhecemos dele. Olha o que diz na sequência aqui, ó. Felicidade, entretanto, não é o alvo final da vida. Senão, atropelaríamos tudo e todos com o foco no próprio prazer. E isso não tem a ver com a vida plena e a que você foi chamado a viver, com certeza. Mas embora pareça chocante, como diz aqui, esta afirmação trata de uma questão importantíssima no processo de restauração dos relacionamentos. Nem tudo que parece bom aos seus olhos é bom aos olhos de Deus, olha só. E nem tudo que parece fazer bem, de fato abençoará. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Muitas vezes nós pegamos situações, até é bom a gente perguntar, você já viu uma pessoa que está passando ou já passou por uma situação de escassez, de crise? E aí você vai lá e fala, não, eu vou levar alguma coisa para ajudar ela. E aí você entrega aquilo, ou abençoa com recurso financeiro, ou leva um recurso de comida, ou alguma coisa para ajudar ela, e no final fez mais mal do que bem. Você já viu, teve alguma situação assim? Já viu acontecer isso? Já, né? Eu também já. Aí vai orar, o Espírito Santo falou assim para mim, falou, filho, ele estava passando por um processo através da situação que eu permiti ele viver. E quando você quis ir lá naquele momento e fazer uma doação, é meio que querer cortar o processo que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Eita Senhor, eu não tinha pensado nisso antes. Falei, pois é. Então, até para momentos como esse, nós precisamos, claro,
orar, sermos sensíveis à voz de Deus. Para quê? Para que nós possamos ser assertivos nesses momentos. Muitas vezes a pessoa está passando um momento de dificuldade, mas a situação que ela está vivendo talvez seja uma consequência que ela cavou lá atrás. Vocês concordam comigo nisso? Sim, e acontece. Então pode ser que acontece. E nesse estudo aqui, ele também está fazendo o quê? Está nos abrindo os olhos para entendermos o funcionamento disso. Olha só, Provérbios, como diz aqui, ó, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Muitas vezes o ser humano vai tomar escolhas e a própria escolha que ele fez leva ele para o buraco. E aí explica o porquê da pessoa estar nessa situação ou permanecer nessa situação de crise. Provérbios 14:12 fala isso. E aí na sequência diz o quê? A decisão de viver um estilo de vida doador tem a ver com a prática daquilo que se crê. Se nós cremos, praticamos. Teoria sem prática pode levar à hipocrisia. E aí Tiago 2,17 fala aqui, ó, assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obra, está morta. Então, a prova de fato aqui, prova que damos de que confiamos em Deus, que amamos a Deus, são as obras. Não faço para ser salvo, faço porque sou salvo. Não é uma condicionante, é uma consequência. Amém? Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus, né? Então, vamos lá. A fé ativa é importante para Deus. As obras devem ser atos de continuidade à fé, e não o princípio. Lembra disso? A consequência da nossa fé gera as obras. Não são as obras, as boas obras, que irão salvar você, como eu disse aqui. Somente a fé em Jesus como seu Senhor e Salvador pode fazer isso. Entretanto, é por meio das suas ações que demonstrará a Deus e aos outros quem é em Jesus Cristo. Amém? Então é muito importante entendermos esse processo de sermos generosos, de sermos doadores, de sermos abençoadores. Não faço para ser salvo, faço porque sou salvo. Amém? Nós fazemos exatamente porque somos salvos, povo de Deus, um coração generoso. Muito bem. Aí tem aquela pergunta para você refletir aí, coloca no seu livrinho, seja sincero e sincera. Você se considera uma pessoa generosa? Sim ou não? Coloca aí. Às vezes fala, não, eu preciso melhorar. Eu também, eu fazendo o ciclo, quarto. Eu cheguei, estava no segundo para o terceiro, eu falei, rapaz, não é que eu sou egoísta, rapaz, achando que eu era generoso, não é não. Comecei a olhar umas coisas, Deus fez eu lembrar para trás, falei, eita, rapaz, que eu não sou generoso não. Senhor, eu preciso melhorar nisso. E vim trabalhando, ó. Estou no processo, né? Ainda tem mais ainda, mas irmãos, de fato, nós não somos. Nós somos egoístas por natureza, nós gostamos do egocentrismo, enfim. Então nós precisamos realmente da ajuda de Deus para melhorarmos essa área, amém? Sermos generosos de fato. Olha o que diz aqui, ó. Você precisa doar com consciência, não por codependência. Olha, isso é importantíssimo. Por quê? Quando nós fazemos com consciência, você vai na medida. Agora, quando entra na codependência, você dá até o que não precisa dar. Você tira tudo do seu e o outro olha e fala, valeu, hein? Fica aí. Sabe? Então, precisa ter um equilíbrio. Olha o que diz. Estamos falando sobre uma atitude de doação saudável, sem codependência a qualquer pessoa, sem a menor expectativa de reconhecimento ou retribuição, né? Aí o que diz aqui na sequência também, você não é generoso para amar mais a Deus, mas por amar muito a Deus, é generoso. Lembre-se de que ninguém jamais foi homenageado pelo que recebeu, verdade. As honrarias são sempre um prêmio pelo que alguém deu. Isso é um ato realmente diferenciado para nós, porque é mais fácil realmente você receber e ser lembrado, ou não, olha, me abençoaram muito.
Todo mundo fala, não, normal. Agora, quando você se dispõe, quando pega alguém que tem muito dinheiro, tem muitas coisas e investe isso daí para outra pessoa, principalmente se ela não merece, fala, olha, é algo altruísta mesmo, é algo tremendo de Deus mesmo. Poucas pessoas podem fazer. Muito bom. Olha só, no texto a seguir, vemos o resumo dessa decisão. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus 10, 8. Aí vem aqui, ó, por isso, entregue-se a Deus para ser usado na comunicação das boas novas aos outros, tanto pelos exemplos quanto pelas palavras. Como afirmou Carlito, né, o pastor Carlito Paz, lá da Igreja da Paz, da Igreja da Cidade, lá em São José dos Campos, fala assim, ó, nunca nos parecemos tanto com Deus como quando doamos. Não só recursos e coisas, mas a nós mesmos. Foi o que Jesus fez, nos dando o maior presente de todos, Ele mesmo. Nosso Deus é o grande doador, amém? E é uma verdade. Vai pensando aí, irmãos, pessoas que você conhece, nós estamos fechando aqui esse ano de 2024, né? Já estamos em outubro e, rapaz, daqui a pouco nós estamos comendo peru de novo e macarronada e virando o ano aí. Está voando. Parece que foi ontem, mas estamos fechando. E aí, pare e pensa, quantas pessoas você conseguiu abençoar neste ano aqui já? Com o seu tempo, talvez com algum recurso, não sei, principalmente com a palavra de Deus. Pare e pensa aí. Você conseguiu fazer por alguém algo nesse sentido? Sim, glória a Deus. Se não fez, ainda dá tempo. Porque nós precisamos fazer isso realmente todos os dias, né? O máximo que nós pudermos. Mas, claro, nem sempre conseguimos, mas ainda dá tempo. Vamos pensando nisso, né? Em nome de Jesus. Então, nós vamos ver aqui, então, algumas atitudes práticas para viver a doação como estilo de vida, né? Sermos generosos como estilo de vida. E aí tem um texto aqui, né? Primeiro de tudo, antes da gente ler o texto, fala aqui que nós precisamos colocar a vontade de Deus acima do seu ponto de vista. E essa parte ela vem de encontro justamente, como nós falamos agora aqui, vão ter pessoas que elas não vão merecer, sim ou não? Elas não vão merecer. Fala, rapaz, mas não merece, mas por que eu vou ter que ajudar ela? Por que eu vou ter que fazer o meu esforço aqui para atender uma necessidade dela? Ela não merece. Mas aí, como diz aqui, nós precisamos fazer o quê? Colocar a vontade de Deus acima do seu ponto de vista, acima daquilo que a gente acha. Porque a palavra de Deus está acima mesmo, né? Isso é uma verdade. Olha só o que diz em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas acontece o que aqui? Mas transformem-se pelo quê? Isso, pela renovação da sua mente. Aí tem uma consequência. Para quê? O que vai acontecer se nós renovarmos a nossa mente? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então existe uma ação que gera uma consequência. Quando nós escolhemos, então, buscar a Deus e buscarmos ser transformados, principalmente nessa área, né? Que é uma área difícil, uma área que a gente tem que amassar o nosso ego mesmo. Abrir mão do eu não é fácil e não é para qualquer um, é realmente com a ajuda do Espírito Santo. E Ele quer nos ajudar, que bom por isso, né? Então, quando nós conseguimos fazer isso, buscando a Deus, nós recebemos então essa transformação de mente. E recebendo a transformação de mente, nós experimentamos e comprovamos a boa vontade e perfeita vontade de Deus. Muito bom. Olha o que diz aqui, ó. Na verdade, vai falar um pouquinho na sequência o que a gente acabou de falar, né? Mas diz aqui, quando você coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, percebe que tudo que possui é uma manifestação do céu na terra. Entende que a sua restauração emocional não depende ou se baseia em conquistas materiais. É verdade. Ser completamente restaurado é ter fé e vontade de seguir
a direção dada pelo Espírito Santo, amém, e a palavra de Deus irrestritamente, é verdade. E uma perguntinha para a gente complementar nesse ponto aqui, hoje, sendo sincero para você aqui, quais são as suas reais motivações, as suas reais motivações dentro do seu coração hoje? Nós temos aí duas opções, fazer a vontade de Deus ou a sua própria vontade. Na altura do campeonato, fala, Senhor, muda tudo, transforma tudo, né, Pai? Me ajuda, faz a tua vontade. Né? Então, coloca aí algum comentário depois, se você quiser. Né? Se você quiser fazer alguma observação no seu livro. Entendendo esse ponto aqui, que nós precisamos colocar a vontade de Deus acima do nosso ponto de vista. Essa é a primeira das atitudes práticas, né, para vivermos uma vida de doação, né, como estilo mesmo de vida. O segundo ponto fala para nós o que aqui? Que nós precisamos olhar menos para o individual e mais para o coletivo. Isso aí realmente é dizer um belo de um não para o egoísmo. Que de fato, a grande maioria, todos nós somos por natureza, somos egoístas. Se você é filho único, então, tem alguém que é filho único aqui? Eita, Glória, tem, então, tá eu e você, meu filho, estamos nós aqui. E quando nós somos filho único, pior ainda, porque tudo é meu, sim ou não? Tudo é do filhinho, tudo é do filho. E aí você vai dividir, não vou dividir, é meu. Que dividir nada, compro para você. É mais difícil. Agora, quando você tem irmãos, como que é quando você tem irmãos dentro de casa? Até o refrigerante é na régua, olha assim, ó. Pera lá, deixa eu ver se está aqui, pera lá certinho. Aí, ó, pronto, agora tá justo. É ou não é? Não é assim? Acontece. Então, desde criança, o nosso ego, o nosso caráter já vai sendo trabalhado, já aprendendo, como fala, né? Minha esposa, que ela sempre brinca, ela cuida de criança, e ela sempre fala, Jesus ensinou a dividir. Aí as crianças, quando quer as coisas, não divide, fala, Jesus ensinou a dividir, tem que dividir. Começa desde cedo, e é difícil até para quem é criança também. Então, você vê, nós precisamos, nessa fase que estamos então, se quisermos viver um estilo de vida generoso, de doação, temos que olhar menos para o individual e mais para o coletivo, pensar num todo. Poxa, se eu abençoar o fulano aqui, vai ser bom para ele. E se for bom para ele, vai ser bom para todos nós, porque toda a família recebe. Então vale a pena. Muitas vezes a gente vai ter um trabalho individualmente aqui no nosso coração, mas vale a pena. Amém? Vale a pena. Olha o versículo aqui de Mateus 22, do 37 ao 39, olha lá. Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Vai lá para o 39, para a gente fechar. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Você se ama, meu irmão, minha irmã? Bastante. Bastante, né? A gente dá um talento aqui, tenta para ficar bonzinho, de saúde e tudo mais. Então, esse mesmo amor e carinho que nós temos conosco, tenha com o seu irmão, com a sua irmã. Mesmo que às vezes o camarada é uma bênção lá, não merece, né? Meio xarope, não tem problema. Ame mesmo assim. E é importante, pastor, mas você está falando isso? Gente, ser humano é isso, queridos. Mas nós precisamos ter esse coração de entender. Muitas vezes não vai merecer a boa ação, mas diante do nosso coração, crendo na palavra de Deus, fala, eu faço, eu abençoo, porque eu entendi a palavra de Deus. Amém? Muito bom. Olha lá, na sequência o que nos diz aqui, Deus promove mudanças em sua vida o tempo todo, e essas mudanças sempre devem impactar as pessoas ao seu redor. Olha lá, quando você vence um vício, um mau hábito, um defeito de caráter, sempre poderá perceber que mais pessoas são direta ou indiretamente abençoadas, inspiradas ou pelo menos poupadas, né, dessa situação. Deixar-se ser tratado é preparar-se para oferecer a sua melhor versão. Olha que legal. É uma bênção isso, né?
Sua melhor versão para amar e servir o próximo. A restauração de Deus aprimora o seu potencial de doação pessoal. Então, entenda isso, amados, é uma construção que nós estamos aqui. Talvez nessa altura do campeonato, fale assim, pastor, já vi tanta coisa, não sei se é bom eu mexer nisso daí agora não. É sim, vale a pena, dá esse passo de fé. Busque também ser generoso, generosa, entendendo esse princípio da palavra de Deus. Olha o que diz aqui na sequência, a jornada de ser restaurado em suas emoções e relacionamentos, permita-se refletir o que Deus tem feito na vida das pessoas ao seu redor. Mesmo suas pequenas vitórias são grandes o bastante para encorajar quem está perto de você. É verdade isso? Com certeza. Vai lembrando das pessoas que te acompanham desde a primeira semana. Já podem falar, olha, já venceu muito, glória a Deus, né? Isso é muito bom. A recuperação de uma pessoa não está ancorada em outra, mas a jornada se torna muito mais prazerosa quando se vive em comunidade e se experimenta uma transformação coletiva. É que nem você está na sua roda de partilha. Você já viu muitas histórias de milagres ali na sua roda de partilha? Eu ouvi já, né? Fala aí, Carlão. Muita coisa, né? A gente já viu, Carlão 2 também ali, muitas coisas Deus está fazendo com todos nós, Rodrigues, né? O Eduardo, o Clodoaldo também, e você que está no seu grupo também, com certeza tem histórias para contar. Então, dentro desse processo, muitas coisas Deus já fez. Você que está online também, eu tenho certeza que você também tem histórias para contar da sua roda de partilha, né, do seu grupo. Então, vale a pena passar pelo processo e deixar Deus trabalhar nas nossas vidas, né, nas nossas emoções. Como diz aqui, esse trecho de Eclesiastes, né, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Olha que legal, Eclesiastes 4, 9 a 12. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas, pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Olha lá. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? E isso é uma grande verdade, irmãos. Juntos nós somos mais fortes. Amém? Você crê nisso, né? Muito bom. Então, quando nós tomamos então esse segundo passo de fé, que é olharmos para o macro, né? Para o todo, para o coletivo, e não para o individual, nós conseguimos viver um estilo de vida com certeza melhor, mais generoso. O terceiro aqui fala para nós o quê? Que nós precisamos compartilhar as suas pequenas e grandes vitórias. Compartilhe, isso é importante. Olha lá, o texto na sequência também, segundo aos Coríntios aqui no capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O seu testemunho de vitória abençoa a minha vida, que estou no meio da batalha. Né? Você está vencendo, poxa, aí você testemunha. Nossa, eu também preciso, Senhor, de uma intervenção que nem da minha irmã lá ou do meu irmão. Faz na minha vida também, Pai, em nome de Jesus. E aí você se enche de fé e não desanima, continua batalhando. Amém? Muito bom. Então diz aqui para nós também que toda a dor, ela pode ser reciclada por Deus. Você não foi chamado simplesmente para parar de sofrer. Não, isso é mentira. Mas para manifestar a glória de Deus ao perseverar em meio ao sofrimento, crendo que Cristo em você é esperança da glória. Glória a Deus. Né? Colossenses 1:27 nos diz isso. Deixe Deus usar a restauração dos seus insucessos para encorajar outros que ainda estão derrapando. A 8ª decisão lhe dá a oportunidade de compartilhar as suas experiências, forças e esperanças com outros. Suas pequenas vitórias podem ser gigantes para alguém que sofre parecido. Aí eu pergunto para você, dentro dessa jornada,
Você se deparou com alguém que passou ou tem passado o mesmo problema que você dentro desse ciclo? Sim, nós temos. Entende? Então, quando nós damos esse testemunho, isso é muito real que está aqui. Porque quando nós falamos da nossa vitória, daquilo que Deus já fez nas nossas vidas, esse irmão ou essa irmã, ela vai ouvir e falar, olha, então vale a pena eu continuar. Vale a pena. Ou se de repente está terminando o ciclo aqui, hoje é semana 29, ela vai falar assim para você, ou ele vai falar assim para você, eu estarei aqui no próximo ciclo, porque eu já venci uma parte, eu achava que não tinha jeito, mas eu já venci uma parte, e eu creio que o ano que vem mais, e eu vou vencer ainda mais, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá, sejamos corajosos, compartilhando as nossas pequenas e grandes vitórias. Muito bom, não desanime. Temos um texto aqui de Deuteronômio 11:7, fala para nós, né? Vocês mesmos viram com os próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez, e é verdade, somos testemunhas disso, Deus tem feito coisas tremendas, somos testemunhas. E o quarto ponto, para nós aqui, temos um estilo de vida abençoador, doador, diz que nós devemos pregar com palavras e com atitudes de amor. Muito bom. Aí nós temos o texto de 1 João 3, né? Esse é o clássico aqui, né? Que diz para nós, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Né? Faça, não somente diga, mas faça. Abençoe na prática. Muito bom. Então, vemos aqui, né? Você não foi chamado para ser crente de domingo. Da mesma forma, também você precisa tomar todo cuidado para não se tornar somente uma figurinha carimbada nos encontros, mas que não coloque em prática o que aprende diante das lutas diárias e principalmente em seus lares. Falei sobre isso domingo, inclusive, né? O maior desafio é nós vivermos na prática o sal que a palavra de Deus nos ensina, né? Começa dentro de casa, é muito difícil, mas é uma benção, é o primeiro lugar onde Deus quer nos usar. Obras e ações, e não só palavras, são a prova do seu amor a Deus e às pessoas. A fé sem obras é como um carro sem gasolina. Então, querido, falar é bom, falar todo mundo fala, agora na prática, aí a gente quer ver, é o que o povo quer ver. Sim ou não? É uma grande verdade. Então, diz para nós também que a doação é um termômetro e o seu amor é o termostato. Ame para aquecer a vida dos que sofrem. Você até pode doar sem amar, mas não pode amar sem doar-se. Amém? Muito bom. Então, para nós concluirmos aqui esse raciocínio, vimos aqui esses 4 pontos para termos uma vida abençoadora, uma vida doadora, de alguém que doa. E aí está dizendo na conclusão para nós aqui, você é um instrumento de comunicação das boas novas, pregando com o seu modo de viver, expondo e não impondo aos outros o compromisso com uma vida emocional saudável e restaurada. Em seu relacionamento de paternidade com Deus e com os seus irmãos e outros. Então, o nosso estilo de vida fala ao coração das pessoas, né, amados? Muito bom. Aí diz para nós também, faça a sua parte, não esperando respostas, pois você se doa, doando do seu e de si. Não para que outros vejam e comemorem com você, mas para que sejam alcançados pelo amor que alcançou você. Muito bom, né? E ao mesmo tempo, não tenha medo de falar o que Deus já fez em você e está fazendo através de você, pois você é agora um filho que leva o amor do Pai a todos ao seu redor. Amém? Muito bom. Olha lá Lucas, livro de Lucas falando para nós, 8,16. Isso é tremendo também. Ninguém acende uma candeia, né, uma lamparina, e esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário,
coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Então, como nós temos essa luz maravilhosa de Deus, não podemos nos esconder. É hora de nós aparecermos e brilharmos para a glória de Deus, com as nossas vidas, com as nossas ações, os nossos testemunhos para a glória de Deus, né? Isso é importante. Então, olha só, quando se decide amar, leva-se à luz a vida das pessoas. Então, a atitude de amar leva-nos a doar, não controla ou manipula, não sufoca, liberta e dá fôlego. É tremendo isso, queridos. É uma ação poderosa. E aí diz para nós essa frase aqui, né? Doar é declarar guerra ao reter. Declarar guerra ao egoísmo mesmo. O padrão central do caráter de Deus remete à doação. Quanto mais você doar, mais se parecerá com Jesus. Dessa forma, a sua antiga identidade sofredora e distorcida passa a se tornar parecida com a de Cristo, centrada e abençoadora. Muito bom. Você é a imagem semelhante de Deus e o processo de restauração de seus relacionamentos deve gerar testemunhos de transformação, para que outras pessoas possam experimentar cura através dessa preciosa ferramenta. Você. Fala aí para quem está do seu lado. Você é a ferramenta de Deus para abençoar. Amém? Isso. Você também que está online aí, fala para quem está aí perto de você, aí dentro da sua casa, se você puder, fala aí online para os irmãos. Você é a ferramenta de Deus, que Deus vai usar para abençoar. E aí, para finalizarmos, fala assim, ó, seja canal de encorajamento e direção para todos à sua volta, e encoraje-as a fazer um ciclo de 30 semanas. Amém? Que mais uma vez, né, o ano que vem, 2025, nós possamos estar aqui vendo Deus trabalhar em mais e mais pessoas e famílias, né? Em nome de Jesus. Amém? Então, a pergunta facilitadora para nós fazermos nessa roda de partilha de hoje é a seguinte: o que lhe impede de ser um verdadeiro doador? Olha aí, então vai pensando e compartilhe nas suas rodas, vai ser uma bênção, que Deus te abençoe e boa partilha. Vamos lá, Deus abençoe.